sejam todos bem-vindos, né, para mais uma aula no nosso ano letivo. Espero que vocês estejam bem atentos, bem animados para esse recomeço, né, de aula. E hoje vamos trabalhar, pessoal, na disciplina de ciências, né, a nossa rotina de estudo, que vai servir tanto para a disciplina de ciências como todas as outras disciplinas. Então, se nós tivermos essa rotina, com certeza, no final do nosso ano letivo, todos nós vamos estar aprovados e prontos para o outro ano letivo. Então, eu sou a professora de ciências, sou Cláudia Andrade Albuquerque, este é o meu sinal. Então, eu espero que vocês já estejam aí bem atentos, já bem animados, né, com lápis, caderno, para que vocês possam fazer as anotações. E aí, nessas anotações, vocês já vão ir colocando tudo o que vocês acharem de importância, né, que vai ajudar vocês neste ano letivo. Então, estamos muito felizes nesse início, né, de aula. Então, vamos lá, pessoal. Então, a nossa disciplina realmente, a nossa aula de hoje vai servir tanto para a nossa disciplina de ciências, como também nós podemos encaixar um pouquinho em todas as disciplinas. E vamos dar ênfase, assim, o que é realmente a disciplina de ciências, tá certo, pessoal? Então, vamos lá, anotem aí. Mas, como sempre, nós trazemos para vocês como serão as nossas aulas, onde nós podemos ver. Então, vocês podem ver na TV Nova, né? No canal 22.4. Então, vocês podem estar assistindo às nossas aulas, né? Ao vivo, assim. Mas também, se vocês não puderem assistir, vocês podem rever essa aula no YouTube. Vocês vão lá no canal Educa Recife, se inscreve, observa, vai lá, ativa a notificação para toda aula que tiver do 8º ano vocês puderem assistir. E também vocês vão lá na playlist do 8º ano, que estão disponíveis todas as aulas. E aí vocês vão rever a aula que você teve mais dúvida. Às vezes você tem uma aula na escola com o seu professor, mas quer rever no YouTube, dá mais ênfase, né? Para que você reveja, que confirme realmente aquilo que você aprendeu. Então, você vai lá, abre aquela aula e você assiste a aula. Mas, como sempre, nós também temos as nossas intérpretes de Libras. E hoje eu estou com a minha querida Helena, que vai conosco para que nós possamos atingir mais estudantes. Então, vocês vejam aí que são aulas bem interessantes. Então, vai ser legal passar esse ano letivo com vocês. Então, vamos lá, pessoal. Então, eu trouxe para vocês aqui que fevereiro, né? Fevereiro é um mês de toda a nossa aula, nós trazemos os meses de conscientização. Então, nossas aulas, todas as nossas aulas de ciências têm esse formato para a gente vivenciar essas doenças que são escolhidas por cada mês. Então, nós temos fevereiro é o mês de combate à leucemia, então é um fevereiro roxo. E também o fevereiro laranja, conscientizando prevenção de lúpus, fibromialgia e mal de Alzheimer. Então, o combate à leucemia é realmente uma doença que vai atingir os glóbulos brancos, não é um câncer, não é um tipo de câncer, causado por quem recebeu muita radiação, fumantes também. Então, se você descobrir logo cedo, você pode fazer o tratamento e ter cura. Então, quando a gente fala prevenção, não é uma campanha realmente de conscientização, e essa conscientização é de prevenção. Mas, professora, isso só no mês de fevereiro? Não, pessoal. Durante o ano todo, nós devemos ter aquele hábito de procurar os postinhos de saúde, né? Fazer os exames de rotina, né? Para perceber se tem alguma coisa errada. Tem também a prevenção do lúpus, que é uma doença autoimune, a fibromialgia, que dá muitas dores nas articulações, e o mal de Alzheimer, que hoje atinge muitas pessoas, né, na questão mais idosas, né, e não tem cura, mas existe mais ou menos um remédio que vai estacionar para que a doença não avance, né, não avance tanto e você fique esquecido de tudo e sem conhecer a própria família. Então, realmente é um mês de conscientização, para que a gente se cuide e cuide das pessoas que nos cercam, não é? Que estão ao nosso redor. Mas aí eu trago para vocês sabem o que é ciência? Se vocês imaginarem aí, como vocês definiriam ciência? O que é ciência? E como você elabora o seu cronograma de estudo?
Então, começando o ano letivo, como é que este ano eu vou criar o meu cronograma de estudo? Ah, professora, o ano passado eu não criei esse cronograma e fiquei em recuperação, minhas notas não foram tão boas, que poderiam ser melhor. Então, vamos melhorar esse cronograma aí de estudo. Então, se nós tivermos, pessoal, um cronograma de estudo, nós vamos também aprender mais, não é? Todas as disciplinas, não vamos estar com as notas baixas, não vamos estar na recuperação, recuperando bimestre, né? O professor aperreado com aquele aluno que não quer estudar ou que não separou realmente, não se programou para estudar. Então, eu vou dar umas dicas bem legais para vocês, que vai servir não só para a disciplina de ciências, mas também para todas as outras disciplinas. Então, aqui eu trago para vocês qual a origem do nome ciência, não é? Ela vem do latim scientia, que pode ser traduzida por conhecimento, sabedoria. Então, a palavra ciência tem esse significado do latim, que quer dizer conhecimento, sabedoria. Vejam que é realmente uma origem bem forte, né? Imagina quando a gente fala ciência, ou você tem ciência das coisas, você tem conhecimento das coisas, você tem sabedoria. Imagine que a gente usa essa palavra já, e essa palavra inserida nessa frase que eu disse a vocês, já dá a gente que é realmente o conhecimento, a sabedoria. Então, é uma palavra bem forte para todos nós, a palavra ciência. E quando a gente analisa no sentido mais específico da palavra, a ciência é aquele tipo de conhecimento que ele busca compreender verdades ou leis naturais para explicar o funcionamento das coisas e do universo em geral. Então, observem aí, quando a gente vê o conhecimento mais específico da palavra ciência, realmente ela busca, né? Ela busca que a gente faça uma pesquisa realmente e compreenda realmente as verdades. Então, os cientistas antigos, né, daquela época antiga, por que eles descobriam as coisas? Porque eles tinham a curiosidade de saber as verdades, o que realmente acontecia. E eles saíam para pesquisar. E nós também podemos ter esse desejo de pesquisar como acontece aquela determinada coisa que a gente está estudando e às vezes a gente acho que não é assim não, vou dar uma pesquisada. Então, continuamente nós temos várias pessoas, né, vários pesquisadores que estão diariamente pesquisando os remédios, pesquisando vacinas, né? Pesquisando os modos de alfabetização mais fácil, né? Modo de dar aula mais fácil, modo de conhecer melhor a ciência para que essa ciência seja transformada e chegue a vocês de forma mais clara todo o conhecimento. Então, foi daí, gente, que surgiu essa necessidade da ciência estar pesquisando, das pessoas tentarem descobrir as verdades, né, de todo o universo em geral. É por isso que nós temos mais ou menos as definições do universo, o que é que acontece nele, no nosso planeta, como acontece o aquecimento global, né? Porque em local dá cheia, em local o sol está intenso. Então, tudo isso aí é explicado através do conhecimento científico e através dos pesquisadores. Mas aí nós temos como é que nasce a ciência, não é realmente? Então, ela nasce da nossa necessidade, nossa vontade natural de entender aquilo que achamos que é interessante. Então, seja por nos afetar de alguma forma, ou seja por nos agradar de algum modo. Então, às vezes, eu gosto de pesquisar plantas. Então, isso aí me dá aquele incentivo de eu cultivar aquela cultura e analisar ela, todo o desenvolvimento dela. Então, você desde a sementinha até a planta, quantos dias ela passou para germinar, quantos dias ela passou para crescer, que quantidade de água eu pude utilizar, que terra eu usei ali, e com aquela terra, como foi que a planta desenvolveu? Ela desenvolveu mais ou desenvolveu menos? Então, tudo isso aí parte da necessidade que nós temos, da nossa curiosidade. Então, a ciência, ela realmente foi crescendo da necessidade, na curiosidade do homem de descobrir as coisas e de entender como tudo funcionava. Então, se ninguém tivesse essa curiosidade do conhecimento científico, a gente não teria as descobertas que nós temos hoje.
Então, imagine na questão do Covid, que foi em 2020, então os pesquisadores foram bem rápidos. Então, por que eles descobriram a vacina rápido? Porque partiu da necessidade das pessoas, de evitar que as pessoas não tivessem a doença, ou se as pessoas tivessem a doença, tivessem de forma leve, e que muitas pessoas na época que não tinha vacina, muitas pessoas morreram, porque não existia nenhum remédio para o tratamento, era realmente uma doença desconhecida, e isso aí levou os pesquisadores a imediatamente conhecer esse vírus, que estava aí matando muitas pessoas, e também criar a própria vacina para evitar que as pessoas se contaminassem. Então, é mais ou menos esse exemplo que a ciência faz e como ela é importante no nosso dia a dia. E daí que ela desperta, não é, as pessoas a ter esse conhecimento, a ir para todos os métodos científicos a partir do problema que acontece, e aí eles vão pesquisando, pesquisando até eles chegarem à conclusão ou realmente aquele produto que vai resolver o problema. Então, normalmente, o método científico ele surge de um problema que você tenta conhecer para resolver esse problema. E a ciência aí está presente nisso tudo aí. E o melhor da ciência, pessoal, é que ela sempre deixa a porta aberta para que possamos aprender mais. Assim, nenhuma explicação científica ela é considerada infalível ou destinada a durar para sempre. Gente, como é isso, professora? O conhecimento científico ele é infalível, ele está destinado, não está destinado a durar para sempre? Então, imaginem, eu estou dizendo a vocês que quando eu iniciei a aula falando sobre o mal de Alzheimer, não é que ele não tem cura, mas tem remédio que estacionam, mas a gente está pensando que está tudo parado aí? Não, existem vários pesquisadores que já estão descobrindo outros remédios, outros medicamentos que eles querem chegar à cura ao mal de Alzheimer. Então, quer dizer, a ciência, a porta sempre está aberta. Aquele pesquisador descobriu aquilo ali, mas deixou a porta aberta para que outro pesquisador, daquele conhecimento científico, daquela pesquisa, daquele cientista, ele vai continuar a pesquisar e descobrir novas coisas, novos equipamentos que vão surgindo, não é? Quando Darwin descobriu a questão da genética, então ele não tinha equipamento suficiente. Então outros cientistas já foram pesquisando, então vários cientistas existiram, tentaram provar a sua teoria de uma forma e o outro pega a pesquisa dele e continua e já acha outro resultado. E assim é como acontece diariamente essa questão do conhecimento científico, da busca da ciência realmente, para que ela fique essa porta aberta, para que outras pessoas possam também continuar a pesquisa e chegarem a outros resultados e contribuir, não é, para toda a nossa sociedade. Mas aqui, nossas aulas, né, como é que elas serão? O que é que vai ter nas nossas aulas? Nós vamos apresentar vídeos, né, referente aos conteúdos que vão ser trabalhados. Eles estão adaptados à BNCC, junto com a matriz curricular da Prefeitura do Recife, sempre atrelados, né? Nós vamos trazer experimentos de acordo com os conteúdos que vão ser trabalhados. Podemos trazer mapas mentais, atividades, né? E sempre pedimos para que vocês vão acompanhando as nossas aulas e sempre fazendo aquelas anotações. É importante sempre anotar, colocar aquela parte que foi mais importante, o que você vai tirar daquele conteúdo, qual foi a pergunta, a questão problematizadora que a professora trouxe e que eu preciso adquirir no final da aula que ela está dando. E essa aula que eu dou aqui, ela está atrelada ao mesmo conteúdo da tua professora de sala de aula, que vai estar ela dando lá e eu aqui, então vocês vão estar sempre amadurecendo este conteúdo, tá certo? Então isso vai facilitar muito a aprendizagem de vocês e o conhecimento de vocês daquele determinado conteúdo que vai ser trabalhado nas nossas aulas. E vamos trabalhar de uma forma que vocês possam aprender realmente, tá certo? E aqui nós temos que conteúdos, né? Vamos trabalhar. Então, a nossa aula, ela é dividida em 4 eixos. E o primeiro eixo que vamos trabalhar é Terra e Universo. Então, no 8º ano, em Ciências, nós vamos começar
Terra e Universo. Quando a gente fala em Terra e Universo, eu trouxe 4 itens, mas são vários outros itens que vamos trabalhar referente à Terra e Universo. Então, nós vamos ver os movimentos da Terra. Isso aí nós vamos ver todo o movimento que a Terra faz e o que ele origina. Então, vamos trabalhar um conhecimento bem aprofundado sobre isso. Nós vamos ver as fases da Lua, que importância ela tem, por que acontece, né? Ela serviu de inspiração para vários cantores, vários poetas. Então, a Lua, a gente sabe que ela tem as suas fases e as suas fases exercem influência sobre nós aqui. Nós vamos trabalhar a formação das marés, né? Que importância também tem as marés. Tem dia que a gente já vai, os pescadores, eles gostam muito de saber como é a maré de hoje. Então, eles vão muito lá, saber se é maré alta, maré baixa, se dá para pesca, que peixes vão chegar para que eles possam pescar. Então, a formação das marés, ela tem uma ligação também com as fases da Lua. Nós vamos ver os eclipses solar e lunar. Então, durante o ano, já está previsto, né, os eclipses que vão acontecer, tanto o solar quanto o lunar. E também ele exerce influência. Além quando a gente fala Terra e Universo, nós vamos ver também os planetas, né, do sistema solar, a galáxia, né? Nós vamos ver como surgiu, né, como aconteceu o surgimento da Terra, do Universo. Nós vamos trabalhar e vamos trabalhar de forma aprofundada também nisso aí. Então, esses conteúdos, eles fazem parte do primeiro eixo, que é Terra e Universo. Então, as nossas primeiras aulas, elas vão estar focadas nessa questão aí de Terra e Universo, que são assuntos que vocês já trabalharam, mas que vão ser mais aprofundados. No segundo eixo, nós vamos trabalhar vida, ambiente e a diversidade. Eu separei 3 itens desse conteúdo aqui. Aí a gente vai trabalhar o desenvolvimento sustentável, que está ligado à sustentabilidade e também ligado na parte das ciências, né? Quando nós trazemos também a Agenda 2030, né? Que a gente sabe que foi o acordo que foi gerado na Organização das Nações Unidas com vários países. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são muito importantes para que a gente possa cumprir as metas que foram determinadas naquele momento. Nós vamos trabalhar a evolução dos seres vivos, como os seres vivos evoluíram durante todo o tempo, não é? Nós vamos trabalhar toda essa questão de evolução, atrelado à questão da hereditariedade também, que está relacionada com a evolução dos seres vivos. E além disso aí, ainda tem outros conteúdos relacionados ao meio ambiente, à diversidade de animais, né? A questão da cadeia alimentar, vamos dar uma reforçada também nessa questão aí. Então, nesse segundo eixo, também nós temos, né, uma grande quantidade de assuntos que vão ser trabalhados, que estão inseridos aí. E são assuntos também de grande importância do nosso dia a dia. Vamos trazer muitas questões também para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, como é que nós vivemos. Quando falamos em desenvolvimento sustentável, na questão de sustentabilidade, nós temos a disciplina de sustentabilidade, mas essa disciplina ela pode entrar em geografia, pode entrar em conteúdos de ciências que eles estão atrelados. E aí nós vemos o nosso compromisso de fazermos a nossa parte, né? A questão do lixo, a questão de reaproveitar, né? Então isso aí é uma função nossa, nós temos que fazermos a nossa parte, tá certo, pessoal? Se não fizermos a nossa parte, fica mais difícil de termos um ambiente limpo, não é? Então é importante que a gente tenha esse olhar voltado de preservação ao meio ambiente. Então está incluído aí nesse segundo eixo, que é vida, ambiente e diversidade. Quando a gente fala em diversidade, é a diversidade de seres vivos que habitam no nosso planeta, não é? Essa biodiversidade que nós temos aqui no nosso planeta. Aqui nós temos também ser humano e saúde. Nós vamos trabalhar o corpo humano como um sistema integrado. Nós vamos trabalhar a reprodução humana, a gravidez planejada e ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis. Então, quando a gente vai trabalhar nesse terceiro eixo, ser humano e saúde,
Nós vamos trabalhar também a questão da adolescência, da puberdade, a sexualidade vai estar incluída aí. Nós vamos trabalhar os sistemas, né, o reprodutor, sistema urinário, sistema endócrino, vamos trabalhar sistema digestório, circulatório. Então, todos os sistemas que estão inseridos, como também todos os órgãos que estão inseridos no sistema e sua importância para o nosso corpo e também o cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo. Então, se nós tivermos cuidado com o nosso corpo vai manter-se saudável. Vamos ver a questão da reprodução, não é? A reprodução humana, como é importante, não é, que as espécies possam reproduzir, mas que possamos ter o cuidado também para que, quando formos reproduzir, que o nosso corpo realmente ele esteja preparado para esse momento da reprodução. E vamos ver também a gravidez que é planejada, que deve ser planejada, a gente deve realmente engravidar quando o nosso corpo puder receber um bebê, porque realmente o nosso corpo ele vai sofrer uma grande transformação e às vezes ele não está preparado para receber, não é o momento. E o cuidado também com as infecções sexualmente transmissíveis, porque do jeito, se a gente não está com a gravidez planejada, é o alerta que nós também não estamos tendo cuidado nas infecções sexualmente transmissíveis que estão aí, não é? Como HIV, sífilis, gonorreia, uma série de infecções que a gente acha que não existe mais, mas aí está presente aí contaminando muitas pessoas. Então, o cuidado com o nosso corpo aí, ele é essencial, que nós possamos cuidar do nosso corpo para termos saúde. E quando eu digo cuidar do nosso corpo, a primeira coisa que devemos fazer é conhecer o nosso corpo. Então, para eu cuidar, eu tenho que conhecer. Então, quando eu conheço, eu cuido, eu sei o que vai servir para mim, o que é melhor na minha alimentação, né? O que é melhor no meu dia a dia, para eu manter um corpo saudável, o que eu posso consumir, como eu posso utilizar. Então, se eu conhecer, eu cuido. Então, é importante que a gente possa cuidar bem do nosso corpo, né? Para realmente a gente ter uma vida saudável. O quarto eixo é matéria e energia. Então, nesse quarto eixo, nós temos a energia, fontes de obtenção, o Sol como uma grande fonte de energia, nós temos a fotossíntese e a eletricidade. Então, nesse quarto eixo, nós vamos trabalhar todas as fontes de energia e como vamos obtê-la, né? Nós vamos trabalhar a energia hidrelétrica, nós vamos trabalhar solar, eólica, nuclear, termoelétrica, todo tipo de energia, energia de biomassa. Vamos ver as energias, saber distinguir quais são os recursos renováveis e não renováveis, né? Qual a energia melhor para nós utilizarmos, que é a considerada energia limpa, né? Para que a gente possa contribuir também com o nosso meio ambiente. Nós vamos entender que o Sol é uma fonte de energia, que sem o Sol não existiria vida aqui na Terra, né? Atrelada à fotossíntese, que a gente sabe que a fotossíntese só acontece em presença de luz, né? Naquele momento ocorre realmente a produção de oxigênio, a absorção de gás carbônico, mas é necessário a presença de luz solar. E também a questão da eletricidade, como a eletricidade ela atua no nosso dia a dia, né? Nós precisamos, se analisarmos, nós precisamos da eletricidade para tudo, mas que possamos saber também como é que essa eletricidade chega na nossa casa, como é que nós estamos utilizando essa eletricidade e quais os cuidados que devemos ter na nossa residência com a eletricidade. Então, observe aí, quando a gente fala eletricidade, ela é ótima, porque sem ela eu não estaria aqui falando para vocês, né? Nós não estaríamos assistindo televisão, nosso celular não poderia ser carregado, né? Que eu falo em celular porque a gente não vive sem celular quase, né? Mas temos que usar de forma correta. E também vocês, para assistir às nossas aulas, seria difícil. As pesquisas de vocês seria difícil, né? A tecnologia não estaria tão avançada como está hoje. Então, a eletricidade é muito importante. Mas até o momento dela chegar na nossa residência, ela passa por todo um processo e que tem que ser um processo que não agrida o ambiente, que não polua, né? Deve ser uma energia considerada uma energia limpa.
E também na nossa casa, ela deve ser usada com cuidado. Nós devemos ter o controle de uso de energia, tá certo, pessoal? Então, tudo isso nós vamos ver na questão de eletricidade. E aqui vou trazer para vocês algumas dicas, né, que nós devemos ter para que a gente possa montar uma rotina de estudo, uma simples rotina de estudo, para que a gente possa estudar nesse ano letivo todo sem problema. Então, primeiro que tudo, a gente tem que, como vai ser o nosso dia? Avaliar o nosso dia a dia. Para isso, a gente tem que criar um plano de estudo que seja eficiente, avaliando a nossa rotina. De acordo com o horário que você vai para a escola, o que você faz à tarde, o que você faz à noite e criar essa rotina de estudo. Primeiro você vai conhecer em que horário você vai poder estudar e quantas horas. Você vai ter em mente todas as atividades que você desempenha ao longo da semana. Então isso aí já vai te dar uma rotina de estudo. Então o que você vai fazer? Na segunda-feira você tem aula pela manhã, à tarde o que é que eu faço? À noite o que é que eu faço? As atividades da escola e deixo uma hora para estudar o conteúdo que foi dado naquele dia. É muito importante. O outro item, como deve ser o espaço que eu vou estudar? Vai ser em qualquer lugar? Vai ser na cama? Vai ser na sala assistindo televisão? Não. Deve ser o mais silencioso possível. Ter sempre uma escrivaninha, uma mesa, um lugar que proporcione um conforto para que você não fique atingindo a sua coluna, não é? Num local que ofereça realmente de estudo, porque na cama normalmente a gente dorme. Não oferecer distrações, não seja um local que um chame, outro chame, chega um. Que tenha uma conexão com a internet é importante para as suas pesquisas, né? Ter todos os materiais necessários para não estar levantando, saindo, em um local bem iluminado, bem arejado, para que você possa realmente se dedicar nesse momento a estudar, né? A rotina de seu estudo, a realmente o que você está se propondo a estudar. Então, se você começar o ano letivo com essa rotina, você vai ver que tudo vai fluir bem. Você vai estudar, nem vai sentir que está estudando e vai aprender da forma melhor possível, tá certo? Então, outro item que eu trouxe para vocês, muito importante, é montar o cronograma de estudo para as disciplinas que elas vão ser estudadas. Mas como, professor, eu vou fazer isso? São tantas disciplinas. Então, o que é que você vai fazer? Você vai intercalar disciplinas que você tem mais facilidade com aquelas que exigem um esforço maior. Então, aquela que você tem mais facilidade, você intercala com aquela que você tem mais dificuldade. É recomendado também você variar os conteúdos que vão auxiliar os seus estudos. Por exemplo, se um dia você se dedicou à leitura, em outro você faz exercícios, assiste um vídeo que vai contemplar o tema. Então, tudo isso você vai adquirindo conhecimento de forma gradativa. Então, você faz sua atividade e, ao mesmo tempo, você separa, intercala aquela disciplina que você acha mais fácil. Sempre tem uma disciplina que a gente aprende mais fácil. E a outra você vai estudar mais, dá ênfase maior, não é? Existem pessoas que têm mais facilidade em exatas, então você tem mais facilidade em exatas, você estuda, mas você vai ter que dar mais ênfase à área de humanas, né, à área de linguagens, que também é muito importante para que você possa aprender a questão das exatas. Então, são dicas bem importantes que você vai poder entender, tá certo, pessoal? E outro item, manter os horários fixos. Mas como é que eu mantenho esse horário fixo? Então, para cada uma das atividades do seu cronograma, você vai manter aquele horário fixo, de modo que o cérebro se acostume a realizá-la. Então, vamos dizer, você pode separar assim, na segunda-feira eu tive aula de ciências, matemática e português. Então, no contraturno, à tarde, eu vou estudar essas disciplinas. Aí, no outro dia, sucessivamente. Então, você cria esse cronograma, tal dia é o dia de eu estudar tais disciplinas. Então, todo dia você vai criar seu cronograma de estudo. Então, todo dia você vai fazer sua atividade de escola para não acumular e deixar a sua hora de estudo. Então, isso vai facilitar muito a sua vida. O outro item, também todos os materiais necessários você deve estar ao alcance, como lápis, caderno, não é tudo que você vai precisar, água se você quer tomar, para não estar levantando e saindo constantemente para não despertar a atenção. O outro item também, cuidar do corpo, não é? Um exercício físico de vez em quando é bom, bons hábitos de alimentação é bom, são fundamentais para que a gente possa ter energia
no estudo na hora que for fazer alguma prova e adquirindo conhecimento. Separar também um tempo para revisar os conteúdos é muito importante também. Então, vocês tendo esses cuidados, vocês vão ver que o ano letivo vai ser maravilhoso esse ano que nós estamos iniciando. Então, eu vou trazer, toda aula da gente vai ter uma sugestão de atividade. Como a sugestão de atividade de hoje, eu quero que vocês já elaborem uma boa rotina de estudos, tá certo? Para que o nosso ano letivo seja bom, tá certo, pessoal? E aqui eu estou me despedindo, né, esperando vocês na próxima aula já, desejando um bom dia letivo, né, que a gente, bom ano, né, que vocês criem realmente essa rotina para que vocês no final do ano já estejam tranquilamente aí e aprendendo, que é o principal, né, adquirindo conhecimento, tá certo, pessoal? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Espero vocês.